senhores, eu sou o Keller e sejam todos vocês muito bem-vindos ao Killerzons. Vocês pediram muito para eu fazer um caso brasileiro e, atendendo ao pedido, decidi fazer aqui sobre, muito provavelmente, o caso mais famoso brasileiro, o tão conhecido e tão famoso Pedrinho Matador. Guys, essa história aqui ela é um pouquinho sensível, um pouquinho gráfica, então se vocês são sensíveis em relação a esse tipo de assunto, não assistam ou assistam com cuidado, tá? Tamo junto. Quem era Pedrinho Matador? O Pedrinho ele foi considerado o maior assassino em série que a gente teve aqui no Brasil. Ele foi condenado a 400 anos de prisão por matar mais ou menos ali 71 pessoas. Eu digo mais ou menos porque ele alega ter matado bem mais de 100. Rodrigues Filho nasceu dia 29 de outubro de 1954, em uma fazenda em Santa Rita do Sapucaí, lá no sul de Minas Gerais. O Pedrinho ele já teve um nascimento conturbado, mano. Ele literalmente nasceu com o crânio ferido, porque o pai dele deu vários chutes na barriga da mãe dele enquanto ele estava lá. E durante a vida inteira dele, ele não frequentou a escola. Numa entrevista agora, depois de velho, ele falou que ele teve a primeira vontade de matar dele aos 13 anos de idade. E é a partir daí que a lista de assassinatos dele começa. Com 13 anos, ele discutiu com o primo dele. Aí, o que o Pedrinho simplesmente fez foi, ele empurrou o primo dele em uma prensa de moer cana-de-açúcar, e enquanto o primo estava preso na prensa de moer cana-de-açúcar, ele pegou um facão e matou o primo. Isso é uma das histórias que ele conta, né? Porque não tem registro disso, então a gente pode deixar uma pulguinha ali atrás da orelha, porque a gente não tem 100% de certeza que aconteceu. Mais ou menos ali por volta de 1968, o pai do Pedrinho Matador, que era vigia de uma escola municipal, foi acusado de roubar merenda da escola e, obviamente, foi demitido. O Pedrinho ficou puto que o pai dele foi demitido e, com 14 anos, simplesmente foi lá e matou o prefeito responsável pela demissão do pai dele. E não parando por aí, ele foi lá e matou o outro vigia que acreditava que realmente estava roubando as coisas. Mano, cara, parece filme, mano. Que porra é essa? E apesar do Pedrinho sempre se referir a esse suposto prefeito sem citar nomes, investigações posteriores revelaram de que, basicamente, fizeram investigações pra ver se, nessa época, realmente o prefeito de lá, que o Pedrinho falou que matou, realmente foi morto e não foi porra nenhuma. O prefeito da cidade se chamava Artelli, ele morreu com 72 anos e em casa de causas naturais, mano. Diz o Pedrinho que depois dos assassinatos ele fugiu pra Mogi das Cruzes, ali em São Paulo, onde moravam os padrinhos dele. E após isso não tem nenhum registro que ele tenha voltado pra terra natal dele lá em Minas Gerais, após essa fuga dele para São Paulo. Aí agora, aqui em Mogi das Cruzes, não aqui, né? Aqui é Rio Grande do Sul, mas agora lá em Mogi das Cruzes, Pedrinho começa a grande saga, a grande trajetória criminosa dele, envolvendo nada mais, nada menos que muito assassinato e tráfico. O Pedrinho chegou lá, no novo território, e começou a roubar boca de fumo. E não bastava roubar as bocas de fumo, ele começou a matar os traficantes que tinha lá. Lá, ele conheceu uma recém-viúva e líder do narcotráfico, conhecida como Botinha. E eles foram morar juntos. Morando junto, Pedrinho foi atarefado de fazer todas as coisas que o ex-marido da Botinha fazia. E isso inclui matar uma rapaziada. E dessa rapaziada, incluíam 3 traficantes rivais ali, que ele matou, consolidou o nome dele e contratou mais uma rapaziada pra trabalhar pra ele, pra proteger ali o território, agora, do Pedrinho. Por volta ali de 1972, o Pedrinho conheceu uma grande mulher chamada Maria Aparecida Olímpia, que foi com quem ele se apaixonou e teve um grande relacionamento amoroso. Inclusive, Maria chegou a engravidar, mas eles perderam o bebê. E pouco tempo depois, Pedrinho chegou em casa e Maria tava morta com alguns tiros. O Pedrinho, ele comentava muito, sempre falou muito sobre vingança. Ele era um vingador, ele não sei o quê. E na história ele sempre fala que ele agia por vingança. Inclusive agora, só que nesse caso faz sentido, né? Mas ele agiu por vingança e ele matou uma rapaziada que ele achou que podia ter matado a mulher dele. Pedrinho tava tão maluco que ele invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou, além do assassino da Maria, 6 pessoas e deixou 16 feridos nessa invasão ao casamento. Em 1973, com 19 anos, Pedrinho foi preso, denunciado pelo pai de uma namorada. Ele foi condenado a 128 anos de prisão. E ali na prisão, a reputação dele de ser um grande matador já estava fixa, já estava concreta. E inclusive nessa prisão, aos 19 anos, foi onde ele aprendeu a ler e escrever. O Pedrinho sempre dava motivos e explicações das pessoas que ele matava. Ele realmente se considerava tipo um justiceiro. Ele dizia que as pessoas que ele matava eram estupradores, eram traidores e eles mereciam morrer. Em uma prisão lá em Araraquara, o Pedrinho simplesmente degolou um cara com uma faca sem fio, porque o cara tinha matado a própria irmã.
Ele ficou puto, foi lá e matou o cara. E após matar, o Pedrinho disse a icônica frase: era meu amigo, mas eu tive que matar. Pedrinho nessa mesma época havia feito uma tatuagem no braço esquerdo, escrito: mato por prazer. Durante esse período que ele ficou na prisão ali de Araraquara, Pedrinho, pô, se envolveu em diversas brigas e matou uma rapaziada, mano. O cara era, mano, louco. Enquanto ele tava ali nessa prisão de Araraquara, o juiz lá do local acusou o Pedrinho de ser o suposto criador de uma organização chamada Serpentes Negras. Olha só que brisa. Pedrinho, com 20 anos, estava na prisão. Nessa mesma prisão, chegou o pai dele, que matou a mãe dele com 21 facadas. Pedrinho ficou muito puto, ficou maluco e decidiu jurar vingança pro pai dele. Então, o que ele fez? Ele foi lá e matou o pai dele com 22 facadas. Surgiram alguns rumores de que ele tinha comido o coração do pai dele e que ele tinha uma pistola na cintura, mas preferiu matar o pai dele com a peixeira. Porém, anos depois foi descoberto que tudo isso foi falso e o pai dele morreu na prisão de causas naturais. O Pedrinho tá me parecendo um charlatão que realmente matou uma rapaziada, mas era um mitomaníaco maluco que inventava muita coisa. Se a gente para pra assistir diversas entrevistas dele, a gente percebe que ele conta as coisas com a puta convicção, porque depois que ele saiu da prisão... calma, eu tô pulando a história, deixa eu voltar aqui que eu fui longe, calma, deixa eu voltar. Aí o Pedrinho foi transferido de presídio e durante essa transferência ele também matou o colega de cela dele. O cara tava sendo acusado de estupro e ele matou o cara. Porque sim, em 1985 ocorreu uma rebelião contra o Pedrinho, onde 5 detentos armaram pra cima dele. Pedrinho se defendeu, improvisando uma faca, e matou 3 deles. Não bastando matar 3 deles, deixou os outros 2 feridos. O cara é o Steven Seagal, o cara é o Sylvester Stallone da briga, pô. É o Mercenários, mano. O cara é o Mercenários, que porra é essa? Aí depois disso ele foi transferido pra Casa de Custódia de Taubaté, na época conhecida como a prisão mais segura do estado. Aí agora, recentemente, em 2018, que começa a grande saga do Pedrinho Matador nos podcasts, né? Porque ele foi solto, se converteu ao cristianismo e disse que tava arrependido. E se ele disse que tá arrependido, tá tudo bem, velho. Passou tudo que ele fez. Dos 64 anos de vida dele, 42 ele passou preso. Ele criou um canal, meu Deus, mano. Cara, eu tô rindo porque... Caralho, como é que pode uma porra dessa, mano? Ele criou um canal no YouTube chamado Ex-Pedrinho Matador, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Onde ele tinha como objetivo contar relatos da vida dele e alertar sobre os perigos da vida do crime. Inclusive, ele até comentou para o jornal da Folha de São Paulo, falando assim, ó: o crime não é brincadeira. Muitos estão entrando por verem os galhos. Falando sobre fama e dinheiro. E não a raiz. Prisão e morte. É como um diabo. Dá com a mão e tira com a outra. Tem muitos jovens que entram e quando querem sair, já é tarde demais. Caralho, o Pedrinho mandou a quote pra nós aqui. Vamos ficar ligeiro. Porém, já era tarde demais. Quando eu contei esse fato anterior aí, eu falei que ele tinha um canal no YouTube. Porque dia 5 de março de 2023, agora recentemente, 2 anos atrás, Pedrinho Matador, com 68 anos, foi assassinado a tiros em Mogi das Cruzes, ali em São Paulo, na frente da residência da irmã dele. Segundo apurações, 2 homens saíram de dentro de um carro, eles estavam encapuzados, e sentaram a bala no Pedrinho. Eles atingiram o Pedrinho com tiros 6 vezes, e não bastando, pegaram o facão, foram lá e degolaram o cara. A especialista brasileira em criminologia Lana Casoy afirmou que Pedrinho, por incrível que pareça, não era nenhum justiceiro, mas um vingador, porque ele matava aqueles que ele julgava que eram podres para nossa sociedade. E alegou também que ele conseguia exercer o fascínio nas pessoas. Ou seja, o Pedrinho tinha uma lábia muito boa. Eu assisti alguns podcasts, já ouvi alguns relatos de pessoas que tiveram contato com ele. E a gente, até assistindo os próprios podcasts, a gente percebe que ele é uma figura muito... Como é que é a palavra? Não é convincente a palavra que eu tô procurando, mas ele é uma pessoa muito eloquente, tá ligado? Ele é uma pessoa muito... Por mais que ele não tenha a didática pra saber falar as coisas, ele fala e ele convence, ele conta as histórias, tu olha e tu fala, porra, mano, que brisa. O cara, ele era um justiceiro. Mas é lógico que não, né, mano? O cara era um maluco, psicopata que, pô, matou uma rapaziada. 2 psiquiatras avaliaram ele lá em 82 e no laudo pericial eles afirmaram que a maior motivação da vida do Pedrinho era a afirmação violenta do próprio eu. Ou seja, ele se identificava e se afirmava, talvez como pessoa, como existência, mano, matar a rapaziada, tá ligado? Ser violento, ser o demônio mesmo, real, assim. E ele acabou sendo diagnosticado com caráter paranoide e antissocialidade. Resumo da ópera: Pedrinho era maluco,
matou uma rapaziada. Quem quiser ver, tem vários podcasts dele aí, participando e contando as histórias dele. E pesquisando agora, a gente percebe que muita coisa que ele contou é mentira. Então tem muita coisa que é mentira que ele fala nos podcasts, mas vocês vão perceber a personalidade dele e que ele realmente era uma pessoa muito eloquente no que ele falava. O caso do Pedrinho é um caso mais conhecido, né? Um caso mais famoso, então não tem muito diferente o que falar, a não ser eu explicar as coisas da minha forma que eu entendo, da forma que eu falo. Então é isso, eu agradeço de coração todos vocês que ficaram aqui até o final. Muito obrigado pela presença, aguardem o próximo vídeo, fiquem todos muito bem, um beijo, até o próximo vídeo, tamo junto.